Graça e paz, meus amados irmãos. Eu quero vos falar hoje de um assunto interessante da mulher Cirofenícia, que está em Marcos capítulo 7, versículo 24 a versículo 30. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa do espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e postou-se aos pés. E essa mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas o dos cachorrinhos debaixo da mesa come das migalhas da criança. Então ele lhes disse: por causa desta palavra, pode ir, o demônio já saiu da tua filha. E voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Todos nós cremos que Deus é poderoso, e por definição Deus tem que ser poderoso, e especialmente único Deus. Ele é o Deus criador dos céus e da terra, o poder original, essencial, é o poder primal, que está por detrás de tudo, provocador das existências. E isso é um fato que todos nós cremos e aceitamos. Deus pode tudo, mas de fato Deus não pode tudo. Tem algumas coisas que Deus não pode. E Deus não pode o que é ridículo. Deus não pode o que é absurdo. Porque esse poder de Deus, ele está controlado pelo caráter dele e dos princípios divinos que ele tem. Ele pode tudo, mas ao mesmo tempo não pode tudo. Por exemplo, Deus não pode mentir nem tentar ninguém. Dentre estas coisas que Deus não pode, nesse texto aqui parecem algumas de impotência divina. De fato, o que temos na leitura desse texto é uma mulher com um problema confrontando Deus, um ser humano carente, necessitado e que vai à guerra contra Deus e consegue convencê-lo de ajudá-la na sua necessidade que ela trazia consigo. No fim de tudo, essa mulher que fala grego, que é pagã por ser cirofenícia, que tem essa filha endemoniada, sai de casa naquela manhã com um propósito obstinado em resolver o seu problema. Enfrenta Deus cara a cara, porque Deus estava em Cristo, em Jesus de Nazaré, e ela sai vitoriosa. Acontece que Deus tinha outros planos, mas ela enfiou os problemas dela na agenda divina. Deus tinha outros planos, mas a mulher fez o propósito de prevalecer-se diante de Jesus. E aí ela volta para casa como uma guerreira vitoriosa, e Jesus fica satisfeitamente derrotado. Esse Deus alegremente vencido por essa mulher, e na sua argumentação não conseguiu dizer não. Esse Deus que teve a sua agenda mudada pela invasão guerreira de uma mulher obstinada, nós precisamos tomar como exemplo essa mulher e aprender a lutar pelos nossos propósitos com este Deus. Quais foram as etapas que essa mulher consegue nesse confronto com Jesus? E nesse confronto, Deus libera para ela a vitória. Na minha conjectura, para entendermos como homem, coloquei 3 confrontos. Em primeiro lugar, perdeu no jogo do esconde-esconde. Quem aqui nunca brincou de esconde-esconde? Na sua infância, você ficava escondidinho lá na paredinha, fechava a respiração, e o coleguinha procurando, e não te achava, e você lá, escondido no esconde-esconde, e depois ele dava, você corria e batia lá no poste. Aqui no contexto desse texto, Deus está em Jesus,
E esse Deus em Jesus, e ele me facilita a conjectura, tem tamanho, tem corpo, tem rosto, tem cidadania, tem raça, e fala em João. E isso me permite no texto essa conjectura antropofórmica, para entendermos Deus como homem. Diz a Bíblia que Jesus decidiu que ele iria passar desapercebido por aquele trajeto, e vemos isso no versículo 24, e ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali dentro de uma casa, estava desconhecido, queria tranquilidade, não queria ser perturbado, mas no final do verso diz que ele, no entanto, não pôde ocultar-se. Aí no verso 25 dá razão por que isso aconteceu. Porque havia uma mulher que achou Deus. Jesus queria descansar, tentou se esconder, estou cansado, ninguém é de ferro, não quero que ninguém saiba que eu estou aqui. Mas ele não conseguiu se esconder, e a mulher o achou. A famosa brincadeira, perdeu, te achei. Que coisa maravilhosa, Jesus quis se esconder, e diz a Bíblia que ele não pôde se esconder. E nós precisamos aprender porque passamos por situações e Deus parece estar escondido. Estamos sem acesso e não sabemos como achá-lo, e precisamos achar esse Deus nesse jogo de esconde-esconde. Em segundo lugar, diz a Bíblia que Deus foi convencido a mudar de planejamento estratégico. Especialmente o texto diz que ele tinha planos, e Jesus disse que a mulher, depois que ela o encontrou, e ele fala: olha, eu não posso fazer nada por você, porque eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. E é o que o texto de Mateus 25, versículos 15 a 24: por enquanto meu trabalho é dentro das fronteiras de Israel para os judeus. Esse é o meu planejamento, esse é o meu projeto. Eu estou dedicado exclusivamente a essa gente. Essa coisa aí de grego, de pagão, ainda não é a hora não. Por enquanto meu projeto tem fronteira, por enquanto meu projeto tem definição. E aí diz a mulher: Senhor, eu sei disso tudo, mas os cachorrinhos debaixo da mesa dos seus donos comem da migalha dos filhos. Tu estás a dizer aí, Jesus, que teu negócio é alimentar os filhos de Israel, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem também das migalhas. E aí a agenda divina ela é revolucionada, o planejamento estratégico foi mudado. Disse: eu vou me dedicar a Israel durante 3 anos. Era o que Jesus estava dizendo. E ele foi mudado por quanto tempo? Por essa mulher perturbadoramente revolucionária. Ela chega e ela força a Deus a sair fora de um projeto. Eu sei, lá no fundo, os planos de Deus são os planos de Deus, e também sei que lá no fundo Deus muda os planos conforme os seus propósitos, e que até as mudanças estão nos planos dele. Eu só sei que no horizonte da história Deus me aparece com um projeto, e uma mulher enxerida, intrometida, obstinada, ela entra lá e vira agenda ao contrário. Isso deveria ser absolutamente estimulante para mim e para você, pois frequentemente a gente cai quase que numa espécie de fatalismo e determinismo em relação àquilo que tem que ser, será. Frequentemente a gente acha e chega e diz, diante das catástrofes, dentre as mais variadas,
foi a vontade de Deus. A gente assume uma resignação absolutamente hindú. Parece que há um karma nas coisas e fala: essa menina possessa vai morrer possessa, vai ter que viver assim, é um encosto, não há nada que se possa fazer por ela, não, seja feito aí, ela vai morrer, tem que se aceitar que ela é assim. Mas eu quero dizer que não há nenhum determinismo, não há na vida que, sendo maligno, não possa ser mudado em nome de Jesus. Outra coisa, ele não só perdeu no esconde-esconde, no planejamento estratégico, mas também perdeu na argumentação em adágio popular. Porque essa frase que ele usou dos cachorrinhos era um provérbio de rua. É desses versos de praça e de esquinas. E ele propõe o primeiro verso como um rempete nordestino, e a mulher, ela vem com uma resposta esmagadora. E eu fico pensando a força dessa mulher nas suas palavras, obstinada em querer aquilo que ela precisava. E ele fala: é verdade, diz ele, a tua fé é imbatível, mulher. Grande é a tua fé, seja feita contigo conforme tu queres. E ele se deixa vencer. Quando nós enfrentamos com as armas que mexem com ele, abre-se uma porta. E quais são as armas nas quais Deus não tem escudo e resistência? A insistência da mulher, ao ponto de perturbar o coração de Deus. Tem uma coisa que Deus não suporta, é perseverança. Ele dá vários exemplos lá no Evangelho. Enquanto pelo caminho, vamos lembrar de um fato, tinha lá aquele homem gritando atrás: ei, esse chato, querendo ser que Deus ouvisse, que Jesus olhasse para ele, que fosse curado, pedindo ajuda, e tanta gente ficar gritando. E o discípulo assim: ajuda esse homem, que a pessoa fazendo isso vai nos ajudar também, que a gente não está aguentando mais esse homem. Esse homem está perturbando a minha cabeça, a nossa cabeça. Resolve o problema dele. Se você resolver o problema dele, resolve o nosso também. Ele é insuportavelmente insistente. E uma coisa que Deus não suporta é a perseverança. Ele diz: pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abri-se-vos-á, disse o Senhor Jesus. Perseverança é algo insuportável para o coração de Deus. São as pessoas que não aceitam que é só tragédia e não entregam os pontos. Essa gente que insiste com Deus até onde a alma consegue insistir. E a alma pode insistir mais do que para sempre. Oração de insistência é a chave da vitória. Outra arma que ela usou que mexe com Deus é um coração quebrantado. Essa mulher é quebrantada. E ela descobre que Deus não consegue ficar em pé diante de alguém que se quebranta e se prostra diante dele. E se nós entendermos isso, saberemos que não tem nada que baixe e se aproxime Deus na direção da vida humana, que uma vida humana quebrantada e prostrada diante desse Deus. Isso é quase uma relação de simultaneidade. Humano ereto, lá um Deus ereto e distante. Ser humano quebrantado, vê um Deus que se aproxima dele, numa atitude de misericórdia na vida dele. Ele não sabe deixar de visitar um coração contrito e aquebrantado diante dele, porque a alma se apequenou diante dele. E essa mulher soube que o quebrantamento mexe com Deus, porque Deus é amor e justiça, é compaixão pura, é misericórdia em essência, é bondade extrema.
E aí ela se quebranta e quebranta Deus com o quebrantamento dela. Outra arma que ela usa é a oração. Capítulo 7 de Marcos, verso 26, diz que ela não só chega e se curva, mas diz que ela suplica. E é a oração do impotente, mas é o impotente absolutamente obstinado a conseguir a vitória do seu problema. Ela clama para que Deus tenha misericórdia de sua filha. Olha por mim, Jesus. É uma jovem que está em casa, ela não consegue viver a sua juventude, está possessa, diz que vai se matar, tem misericórdia. E ela suplica, suplica e suplica, e Jesus não consegue deixar de ouvir essa alma quebrantada. Outra arma que ela usa é a coragem. Essa mulher tem valentia, tem raça, essa mulher é corajosa. Veja o que diz o verso 28, Jesus diz: não é bom que tire do pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Porém ela lhe respondeu. Você pensa? Porém ela lhes respondeu. Isso é uma ousadia fantástica. Ela sabe que Jesus é Jesus, ela sabe que Ele tem poder, ela sabe se Ele falar, os demônios vão agir, e por isso ela está procurando a ajuda dele. Mas ela teve a coragem de contrariá-lo. Você me desculpa, Jesus, mas eu não vou ficar calada nessa não. Eu sei que não é bom tomar o pão dos filhos, dar aos cachorrinhos, o Senhor me perdoe, mas eu tenho que dizer o que eu penso. E a diversativa, essa mulher contrariando a sabedoria divina, ela porém lhe respondeu, é muito ousado. Os cachorrinhos comem as migalhas debaixo da mesa, e é preciso ter coragem para falar com Deus assim. E isso me impressiona nas escrituras, que esse pessoal raçudo que fala, que diz não, que se queixa, não suporta mais esperar, tem que vir agora, eu não saio daqui enquanto o Senhor não chegar junto. E Jesus, ao invés de sentir-se ofendido nesse ato de coragem, ele se sente consternado, se sente desafiado, não a reagir, mas a agir a favor dessa mulher. Agora olha só, gente, diante disso tudo, fica claro para nós algumas lições básicas que a gente não pode esquecer nesse texto e nesse contexto. Nós sabemos que Deus é invencível, mas estranhamente Ele gosta de ser vencido. Lembra do episódio de Jacó? Como a Bíblia diz que ele lutou uma noite inteira com um anjo do Senhor e prevaleceu. E nós sabemos que se um homem lutar contra um anjo vai morrer. Mas ali, e aí Deus saiu contente, Jacó saiu manco, ali mancou o resto da vida, e Deus saiu alegremente derrotado. E vai Jacó lá mancando, consegui vencer. E o anjo falou, né? Jacó me venceu, porque disse que não ia sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. Se agarrou comigo, no fim da madrugada eu não aguentei mais, Jacó chega, e eu tive que abençoá-lo. Outra lição: Deus não muda, mas gosta de alterar planos. Não me pergunte como isso funciona, eu não sei. Ele diz que eu sou o Senhor que não mudo, mas por outro lado ele diz, se o meu povo se humilhar, quebrantar, se arrepender, se me buscar e tal, eu vou mudar a terra, eu vou sarar. Sempre estamos vendo na Bíblia estas duas dimensões,
Vem Deus que diz que é assim e de repente ele muda para o plano de mudança. Que coisa maravilhosa! Moisés, como alguns episódios de sua caminhada, a gente vê Deus dizendo: olha, eu vou destruir esse povo, eu não estou aguentando mais esse povo obstinado, ruim. Aí Moisés diz: então risca o meu nome do teu livro, risca, porque se o Senhor não livrar esse povo, então me risca. São antropoformismos dessas expressões humanas atribuídas a Deus. Ele não muda, mas gosta de alterar planos quando a gente oferece a Ele alternativa de amor e compaixão ao próximo. Última lição: Deus é todo sábio, mas gosta de ser chocado pela sabedoria de um coração que ama alguém. Aí é que eu acho extraordinário, sabedoria divina, perplexa. A mulher pagã, Sírio-Fenícia, não fora criada na sinagoga em Israel, possivelmente jamais teria lido os livros da lei, soubesse muito pouco de Deus, mas ela sabia uma coisa: aquele que estava ali, aquele que está aqui, e que tinha mostrado a ela a cara de Deus, como nunca havia mostrado na pessoa de Jesus, era alguém impressionável pela sabedoria de um coração que estava se compadecendo de alguém e queria ver o bem acontecer, um bem na vida dessa pessoa que eu tinha buscado socorro. E aí eu gosto do texto de Mateus capítulo 15, vemos um Deus visivelmente chocado. Ele diz: oh mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu queres. Deus é todo sábio, mas gosta de ser chocado pela sabedoria de um coração que ama alguém. E hoje o que tem isso a ver com você? Talvez você tenha vindo aqui e está vivendo uma situação, e só de você insistir com Deus, você pode ter vitória no drama da sua história. Pode ser uma questão de caráter. Talvez você esteja pedindo: Deus, eu não vou largar ti enquanto você não me transformar. Pode ser em relação ao seu filho, a sua filha, seu marido, sua esposa, seu negócio. Faça um desafio hoje. Se você chegar com perseverança, com quebrantamento, com oração e súplica e coragem, você vai deixar esse culto, essa reunião, esse ajuntamento, deixando a imagem de Deus que se interessa por você. Um Deus que nunca dorme e nunca fecha os olhos para você. Comece hoje a sua oração de insistência, que o eterno Deus Todo-Poderoso te abençoe no seu dia a dia. Peço que curta, compartilha e comente sobre esse vídeo, em nome de Jesus. Graça e paz.